Boa noite a todos que estão conosco nesta noite, dia 3 de novembro de 2020. Boa noite, Paulo, boa noite, Léo, tudo bem com vocês? Boa noite, Claudinha, boa noite, Léo, boa noite aos amigos, tudo bem e vocês? Boa noite, Cláudia, boa noite, Paulo, boa noite a todos que nos acompanham, a todos os amigos aí. Um prazer estar aqui novamente reunidos, né? Realmente é um prazer. E já estamos aí com 7 pessoas aqui. Por favor, deem boa noite para nós saber quem está nos acompanhando. É sempre uma alegria estarmos aqui conectados através da página do Facebook da USE, através do Facebook do Transformar, Projeto Transformar, né? E também do SEAC Conchal. É sempre uma alegria para a gente estar aqui reunido. Nós que fazemos parte da Regional Rio Claro, da USE, somos trabalhadores aí da USE de Rio Claro, de Araras, Conchal e Limeira. Então, estamos sempre reunidos aqui, olha, já estamos com o Daniel, com a Vera, com a Leila, a Odete, a Yuki. Oi, Yuki, saudade. É sempre muito bom. Eu não abri sala nenhuma, gente. Eu não estou mais conseguindo com esse Facebook novo aí. Eu não consegui mais. Não sei o que acontece. Vocês... Boa noite à minha mãe, né, Dona Vera. Beijo, mãe. Daniel, Yuki, Odete, Maria Eli é conchalense. Tem bastante povo muito bom aqui. Legal. Que legal. Bom, então hoje a gente, como de costume, a gente faz esse bate-papo onde a gente conversa sobre a doutrina dos espíritos. É um momento em que nós possamos expressar aqui os nossos pensamentos, refletir à vontade, conversar seriamente, mas rir também com a doutrina, porque a doutrina é alegria, nos traz alegria, mas que a gente possa juntos aprender mais sobre o Evangelho de Jesus, que foi codificado por Allan Kardec. Então, participem vocês que estão conosco, com comentários, com reflexões, com perguntas, porque é sempre muito rico a participação de vocês, enriquece muito o nosso bate-papo. Vocês não têm noção como traz conteúdo rico para a gente. O Edson também está aqui conosco. Boa noite, Edson. A Laurinda. Muito bom. A gente pode iniciar com uma prece. Então, eu convido a todos a fechar os olhos da matéria, abrir os olhos do Espírito e buscar a figura amorosa de Jesus em nossa mente, do qual com ele nós agradecemos por mais essa oportunidade. Obrigada, Mestre, por estar conosco. Obrigada por nos oferecer esse evangelho, que é esse pão que nos alimenta a alma, que nos conforta, que nos esclarece. Agradecemos também a espiritualidade amiga, que vem através do Mestre nos auxiliar, cada um em seus lares. Como estamos virtualmente reunidos, a espiritualidade que acompanha este bate-papo todas as terças-feiras se faz presente agora ao nosso lado, ao lado de quem está assistindo, e que nós possamos nos entregar para a espiritualidade, sentindo essas vibrações, essa paz, essa alegria que nos envolve. E imbuídos dessa energia, que nós possamos, a partir de agora, prestarmos atenção no que iremos refletir do Evangelho, para que essas lições interiorizem a nossa alma, o nosso coração, e que para logo mais ela faça se externar de nós, sair de nós do encontro dos nossos irmãos, através da nossa palavra, das nossas atitudes, das nossas ações.
que a espiritualidade amiga possa trabalhar em cada um de nós, nos envolvendo, nos amparando, nos inspirando, para que a gente tenha sempre essa fé, essa esperança de um dia melhor. Vamos ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Assim. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos falar hoje de alguns tópicos desse capítulo, porque ele é um pouco extenso, tem vários tópicos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a salvação dos ricos, a preservar-se da avareza, vamos falar um pouquinho também de Jesus na casa de Zaqueu, e aí os outros tópicos, como a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, a instrução dos espíritos, nós vamos falar em outra live, que talvez será no dia 17 de novembro, daqui 15 dias. Então, eu deixo com o Paulo agora a leitura, né, para ele estar fazendo e comentar para nós, para a gente dar início nesse bate-papo. Vamos lá, então. Eu vou ler os itens 1 e 2 deste capítulo, que tem como título Salvação dos Ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Uma passagem que Kardec extrai do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. O item 2 começa assim. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que falta-me ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa passagem está narrada nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Mateus, capítulo 19, em Lucas 18 e em Marcos, capítulo 10. Então vejamos, a primeira colocação de Kardec, né, o primeiro item, é aquele que nos ensina Jesus. Não se pode amar a Deus e a Mamon. E aí Mamon, em hebraico, tem o significado de dinheiro. Então não se pode amar a Deus e o dinheiro. E é interessante que no texto, Mamon vem em letra maiúscula. Mas se é dinheiro, por que está em letra maiúscula? Porque também a palavra Mamon ganhou uma característica de uma divindade. Então seria o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. Quando nós endeusaríamos Deus ou o Deus dinheiro,
né, a riqueza. Então, Jesus vem nessa passagem e nos fala: não podeis amar a Deus e a Mamon. Por quê? Ou amará a um e odiará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Nos dando ali a clara orientação, né, do quanto que nós devemos trabalhar as riquezas materiais, as riquezas espirituais, as coisas divinas e as coisas da matéria. Essa constante e muito presente dicotomia, né? Essas duas amplitudes que nós vivenciamos e que temos muita dificuldade em nos desapegarmos de fato de Mamon, não é? Não no sentido estritamente do dinheiro, mas das coisas materiais. Então, esse é o primeiro item. No segundo item vem a passagem do moço, do mancebo, né, rico. E a gente vai iniciar comentando ela, mas eu queria só dar um pitacozinho e depois passar para vocês. É muito sintomático para mim, que nem é o sentido principal da parábola, da passagem, mas quando Jesus não aceita ser chamado de bom. Quando vem o mancebo e fala, bom mestre, e ele responde, bom, só Deus o é. Ele não aceita esse adjetivo. No entanto, se nós formos lá em João, capítulo 13, quando se dá aquela passagem do lava-pés, ele diz, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Olha que interessante. No momento em que ele é chamado de mestre e de senhor, ele fala, ok, eu aceito, porque de fato assim eu sou. Eu sou mestre e sou senhor. Mas quando chamam de bom, ele não aceita. E diz, bom é o Pai que está no céu. Né? Porque para nós, a bondade de Jesus é inquestionável. Né? Mas ele, conhecendo, né, certamente, toda a bondade em plenitude, a bondade infinita de Deus, ele fala, olha, bom é ele, eu nem tanto. Então, aí daí a gente segue para poder trabalhar um pouquinho mais essa passagem. E fica claro no começo, né, na leitura e na tua fala, né, como que de fato nós não podemos misturar, e Jesus traz muito bem isso desenhado, não misturar o que pertence ao espírito e o que pertence à matéria. Né? Então não tem como nós servirmos simultaneamente as coisas materiais e as coisas espirituais. Ou seja, não tem como dar o mesmo valor para as coisas da terra ou para as coisas do céu. Ou nós compreendemos verdadeiramente o que significa as coisas espirituais, ou nós teremos nossos olhos olhando para a matéria. Porque ele vai colocar servir, né? Não tem como servir, mas também depois ele coloca ou amará ou odiará, né? Então, se a gente puder entender qual é o nosso interesse, o servir aqui, ao que estamos servindo, qual tem sido o nosso interesse? Mais pelas coisas materiais ou mais pelas coisas espirituais? Né? As coisas do mundo ou as coisas do céu? E aí ele entra na parábola um pouquinho que nós já conhecemos, tão falada, né? Tão difícil fazer um camelo passar no buraco de uma agulha. E aí a gente poderia pensar, será que essa tradução estava correta? Será que não? O que Jesus quis dizer com isso? O que nós conseguimos tirar disso, não é? Então, tem algumas possibilidades. Primeiro, imaginando que a tradução tenha saído errado e que o camelo aí, na tradução, significa uma corda, onde Jesus vai falar do buraco da agulha sendo fina. Lembrando que o camelo era um dos maiores animais da época e o buraco da agulha é um dos menores buracos. Então, veja, se a gente trazer o camelo na simbologia de uma corda, é como se precisássemos ali esfarelando a corda, né? Não tem como vir com aquele volume todo, com todo aquele material. Então, eu preciso
e tirando as tranças da corda a fim de entrar no buraco. Uma outra definição que nós podemos trazer, se fôssemos considerar então o camelo propriamente dito, olhando para o buraco da agulha, seria uma porta estreita no muro de Jerusalém, como se nós, ao entrar com o camelo, fosse obrigado a deixar tudo lá fora. Ou passa o camelo, ou passa as cargas, né? Seriam ou passa as fendas coisas no muro, materiais. né? Exatamente, só passa o camelo. Ou nós podemos, então, levar pela palavra mesmo, do camelo e da agulha, como sendo quase que impossível, ou impossível, que um camelo entre num buraco de uma agulha, ou seja, que a gente consiga trabalhar com as coisas materiais e espirituais ao mesmo tempo. E eu vou passar um pouco para a Cláudia. Ô, Cláudia, você ficou meio fora de... Oi? Você ficou fora de quadro. Não, tá ok. Para mim tá ok. Ah, tá Léo. ok? Ah, é? Tá. É. Tá, tudo certinho aqui. Ué? Você tá vendo coisa aí, Léo. Então, é interessante olhar quando ele fala isso, né? Que Jesus fala que é bem verdade, que é bem difícil que o rico entre no reino dos céus, porque a riqueza, não que ela seja, não que Deus daria essa possibilidade para um espírito vir como rico, na intenção disso ser a desgraça da vida dele, não é nesse sentido. É no sentido de que é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque a riqueza envolve mais as coisas materiais, as paixões, os prazeres humanos, e nos distanciando de Deus. É nesse sentido. Pode ver que quando a gente está bem, dificilmente a gente no modo geral que eu estou colocando, né? Quando a gente está bem, dificilmente a gente procura uma casa espírita para tomar um passe, procura fazer uma leitura, ler um evangelho, fazer o evangelho no lar. Não. Quando a gente está ruim, cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de aflição, aí a gente procura casa espírita, a gente procura o passe, a gente procura fazer evangelho no lar, a gente procura ler mais, a gente pede oração para um, oração para outro, coloca o nome no caderninho de vibração. Tudo isso a gente faz para quê? Porque a gente está em aflição. E se a gente está em aflição, porque a gente está com alguma dificuldade, que o dinheiro não está suprindo. Mas quando o dinheiro vem e fala mais alto na tua vida, aí você distancia um pouco das coisas de Deus. Você não acha tempo para ir na casa espírita porque você vai no shopping, ou você não acha tempo para fazer uma leitura, ou para assistir uma live em casa porque você tem uma festa para ir. Agora não, com a pandemia está meio controlado. Mas se não, você não acha tempo para as coisas de Deus. Você não encontra tempo para ir na casa espírita. Você não encontra tempo para fazer uma leitura. Você se diverte com uma Netflix, você se diverte com reunião entre amigos, e por aí vai afora. Por quê? Porque é nesse sentido que eu entendo que Jesus coloca, que o rico ele tem mais distração do que o pobre, vamos assim dizer. Né? Ele não se encanta tanto, porque quando a gente passa a ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de condições, a gente começa a valorizar as coisas que estão ao nosso redor. E aí a gente vai elevando o nosso patamar e dando importância para coisas que não são tão importantes e deixando o que é importante mais secundário, né? Aquilo que realmente faz parte da nossa existência, que serve como ferramenta para o nosso aperfeiçoamento, né? Com o objetivo, que é esse objetivo da nossa encarnação, evoluir, se aperfeiçoar. E aí a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que aquele que tem fé no futuro caminha a passos firmes, porque consegue vislumbrar um outro objetivo, caminhando na sua evolução, para alcançar aquilo que deseja, não coisas materiais. Porque a questão não é negar os bens terrenos, mas buscar por Deus enquanto tem os bens terrenos. Né? Não nos apegar às coisas materiais, viver no mundo, mas não ser do mundo.
Né? A gente tem que ter um pouco essa noção, saber, como o Paulo falou, essa dicotomia, essa diferença de um com o outro, a gente tem que saber dosar na nossa vida, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Na maioria das vezes. Então a gente tem que saber dosar para que isso não nos prejudique. Porque tudo que é fora, tudo que é excesso, prejudica, é como uma ponte. Se você ficar de um lado da ponte, a ponte pende. Se você for para o outro lado, a ponte vai pender. Você tem que ficar no meio dela, tem que ter um equilíbrio, para você não cair da ponte. Sabe o que nós esquecemos de falar no começo ali, Paulo e Cláudia também passou por mim? Que naquela época em que Jesus vai trazer essa passagem, né, na sociedade judaica, aqueles que mais tinham dinheiro eram os que tinham mais chance de serem salvos por Deus na concepção deles. E aí Jesus vem falar que não, pelo contrário. Ou seja, imagina o contrassenso, né? Então a resposta daquele jovem é a mesma resposta nossa de hoje. Mas pior ainda, porque ele trazia riqueza e imaginava estar salvo porque ele já tinha os bens materiais. E ele já conhecia as leis, ele conhecia os mandamentos. Né? Mas ali eu vejo que Jesus não pediu para ele se desfazer totalmente dos bens, ficar na miséria, não é nesse sentido. Né? Porque senão a riqueza seria uma desgraça na vida do espírito. Não é nesse sentido. É no sentido de saber valorizar, saber usar a sua riqueza. Nessa passagem específica, ele fala, vai lá, vende tudo e dá aos pobres. Ali ele estava testando o moço, o mancebo, no seu desapego. Né? E se a gente for observar, o que tem um texto sobre isso que está nesse livro aqui, Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, em que ela vem nos contar que o que ele tinha apego não era exatamente a sua riqueza, mas ao poder. Ele era um corredor de corrida de bigas, e ele teria dias, na semana seguinte a essa conversa com Jesus, ele teria uma disputa em Cesareia de uma corrida de biga. Então, ele ficava imaginando naquele momento, segundo a Amélia Rodrigues, isso está, digamos assim, nos contos do mundo espiritual, né? E a Amélia vem nos trazer isso, ela fala isso no prefácio do livro, em que ele estava apegado não exatamente aos bens materiais, mas ao poder, à vaidade, ao status, àquilo que as pessoas aguardavam dele. Mas eu queria dar um passinho para trás, quando a Cláudia falava, o Léo também falou sobre essa questão, o quanto que a gente idolatra e vive, às vezes, em função daquilo que não é espiritual. Né? Porque nós podemos pensar assim, falando deste capítulo de uma forma mais abrangente. Olha, mas espera aí, eu tenho a minha religião, eu busco a minha espiritualidade, eu busco viver de acordo com os princípios. Mas também eu tenho as minhas necessidades, a minha busca pelo bem-estar, e tá tudo certo, eu consigo conviver com os dois. E aí parece que quando Jesus fala que não se pode amar a Deus e amar Mamon, que a gente não conseguiria conciliar as duas coisas. Eu penso que a questão não é essa. A questão, para mim, vai lá quando Jesus está no final do Sermão da Montanha, quando ele fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos virá por acréscimo. Quando ele fala buscai primeiramente, a gente poderia traduzir, colocar a palavra prioritariamente. Então, coloque como prioridade as coisas de Deus. Não quer dizer que a gente não vai viver, como a Cláudia colocou, no mundo, não é? Mas a questão é, o que é que eu dou mais importância? O apóstolo Paulo, numa mensagem que eu não vou me lembrar agora em qual capítulo do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos dizer que nós gravitamos em torno de Deus. Então eu faço aqui a minha imagem de uma lâmpada, né? E sabe aquelas vespinhas que ficam girando em volta da lâmpada? Tem até uma música que fala isso, nós somos as brabuletas, não é?
E aí viramos em volta da lâmpada como se... Qual é o centro do meu universo particular? Em volta do que eu gravito? Eu gravito em torno de algo que é espiritual, de algo que é a vida verdadeiramente. Eu tenho na minha periferia as coisas materiais, ou é o contrário? Que quando eu inverto, aí eu estou amando a Mamon. Quando o meu eixo, eu gravito em torno de Mamon, eu gravito em torno das coisas materiais, eu posso até ter na minha periferia as coisas espirituais, mas o meu eixo, em torno do que eu gravito, são as coisas materiais. Então, eu acho que essa passagem, para mim, eu junto muito com essas outras duas. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo. E também essa de Paulo, que nós gravitamos em torno de Deus, que é a causa de tudo. Então, em torno do que eu estou gravitando? O que eu estou priorizando na minha vida? Né? Então, acho que isso tem a ver com amar a Deus e a Mamon. Não é que a gente vai abandonar um totalmente e vai ver só em função do outro, e vice-versa. Mas qual é a prioridade que eu estou dando? Vocês concordam? Sim. E olhando um pouco mais para a passagem, trazendo um pouco esse aspecto de mergulhar mesmo, né? Quando a gente olha, Jesus vai trazer, ele poderia ter montado qualquer cenário, né, para trazer a parábola, né? Porque ele tinha essa possibilidade de trazer qualquer cenário para o ensinamento. Mas ele vai justamente falar do moço, porque o cenário ele poderia ter escolhido outro cenário para trazer o ensinamento, se não esse. Mas ele vai escolher um cenário onde ele possa trazer o moço, o jovem, para mostrar a nossa condição espiritual ainda inferior. Porque o jovem é aquele que busca, que anseia buscar os seus desejos. Ele não está ainda na condição de renúncia, ainda não compreende a vida com as responsabilidades. Aqui ele poderia ter trazido um exemplo de um pai de família, não. Ele traz de um jovem que não tem as responsabilidades bem definidas. Porque quando nós olhamos na questão com a idade passando, mais velhos, nós trazemos outra visão da vida. E os mais velhos, mais ainda. Aqueles que já conseguem olhar para as heranças, aquilo que vai deixar, começa a partilhar, abrir mão. Então, o exemplo do Cristo, ele nos coloca nessa condição de jovem. É como com quem quer dizer, quando nós vamos casar, somos noivos, ninguém olha para o outro, para a noiva, e fala, olha, eu vou primeiro ficar rico, eu vou primeiro buscar as riquezas, depois a gente casa. Não, a gente casa para construir as riquezas, e aí a gente vai entendendo qual é a riqueza que de fato nos traz a felicidade, que não é só o material. Então Jesus monta os cenários e coloca as peças no lugar certo, para mostrar a nossa inferioridade ainda, a imaturidade como espírito, né? Léo, mas aí só uma observação. Eu entendo que isso não é uma parábola, é uma passagem. A passagem, é uma passagem. Não é que ele construiu isso, é um fato que aconteceu. Não, o que eu quis dizer, Paulo, ele poderia ter, para trazer esse ensinamento, ele poderia ter ele traz para ele magnetiza isso para, entendeu? Ele poderia ter magnetizado outros personagens. Você falou parábola e eu... tá certo. Isso. Eu entendi isso que o Paulo falou, que a parábola, o moço significa nós, espíritos, ainda em caminhada, né? Eu entendo isso. E é também importante a gente falar o seguinte, né? A palavra parábola, ela pode ter o sentido de uma história que você cria, mas também você pode ler como uma analogia. Então, no sentido de analogia, ok. Que Jesus a passagem, né? Isso, é que Jesus falava em parábola justamente porque acho que ele já pensou na frente e sabia que a gente não tinha ainda capacidade de entender na época tudo e que hoje a gente iria buscar a fundo e estudar mais a sua passagem, ter um entendimento melhor, né? E é interessante também isso que o Paulo estava falando, de como vive, em que momento a gente vive, para que a gente vive, que Emmanuel coloca uma lição lá no Pão Nosso, que tem o título A Quem Obedeces?
E ele fala lá que toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem um objetivo na vida, sem obedecer algo. Eu obedeço a minha esposa, por exemplo. Você é um homem inteligente. E aí a gente pode perguntar aqui, né? Ele faz essa pergunta: a quem obedece? Acaso atende em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observar o conselho do Mestre Divino? Então, ele fala, é justo refletir quanto a isso, porque somente quando atendemos os ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, eu vejo que o dinheiro, ele se faz necessário no mundo, ele é bem-vindo quando se sabe usar, né? Mas a gente tem que saber obedecer, né? Quem a gente obedece? A gente dá mais valor para o dinheiro ou mais valor para as coisas divinas? É que a gente pode falar, isso aí é tão clichê, né? As coisas divinas. O que é isso, obedecer às coisas divinas? A gente vê também, Emmanuel também traz em outros livros, se não me engano, no livro Religião dos Espíritos, que ele fala que o dinheiro é importante, né? Que a doutrina espírita, ela em momento algum, vamos deixar claro aqui, que a doutrina espírita em momento algum prega a pobreza, porque ela por si só já representa um grande fator de reajuste pela própria restrição que ela provoca naquele espírito. Aí vem os problemas de lei de causa e efeito, de reencarnações, né? E aí também a gente não defende a riqueza como fonte de felicidade, porque ela nos traz o facilitador do poder, da comodidade, que normalmente exalta o orgulho e a ambição, a vaidade. Então, eu entendo que tudo na vida é providencial. O problema não está em possuir. O problema está também na forma como nós conseguimos aquilo. E como que nós vamos agir depois que nós conseguimos aquilo. Ou a gente derrama lágrimas ou a gente seca lágrimas com aquilo que a gente conseguiu. Então, o dinheiro em si, e nós vamos ver isso nas outras lives que fala lá da parábola dos talentos também, eu entendo que o dinheiro, ele é sempre bem-vindo, porque o dinheiro, ele converte a miséria em trabalho, sofrimento em educação, né? Ele ajuda o progresso, ele impulsiona, né? Nas boas mãos, ele dá impulso na caridade, quer dizer, o amor impulsionando, ele transforma, ele dá remédio para um doente, ele dá conhecimento para pessoas em desânimo, ele dá teto para aquele que não tem. Então, ele traz tônico, ele traz vida para aquelas pessoas que não têm. Então, eu acho que ele, bem empregado, ele é bom, porque senão Deus não colocaria aqui no nosso meio. O problema está em não saber conviver com ele. Como eu já disse aqui, a gente esquece das coisas divinas. O que é lembrar das coisas divinas? Viver as coisas divinas. É não deixar o dinheiro tomar conta de nós. Não deixar com que o orgulho, a vaidade venha à tona. É ir combatendo isso. Não está dizendo que a gente tem que ser miserável, que a gente não pode ter carro bom, casa boa, não é nada disso que às vezes a gente pensa. Que muitas vezes as pessoas deturpam esse conhecimento. Acham que o espírita tem que ser pobre, a casa espírita tem que ser cair nos pedaços, a casa tem que ser paupérrima. Não é nesse sentido. É saber empregar o dinheiro em benefício de outros também. É trazer o bem, não só para si, mas para todos, para uma coletividade, se for possível. Por isso que ele fala lá que no Evangelho, eu não lembro o capítulo que é, mas ele fala que a riqueza é a prova mais difícil do que a pobreza. Porque a pobreza, a pessoa tem que ter, tem que ser resignado, né? Quando você vem pobre. Tem que ter paciência, tem que ser resignado. A riqueza, não. A riqueza é uma prova de você saber viver com ela. Como que você vai viver? Como que você vai combater a vaidade, o orgulho, o poder, a ambição?
Como você vai trabalhar esse talento que Deus te deu? Ô, Paulo, interessante. Oi. depois podia só falar também aqui, né? Quando ele emprega essa questão do dinheiro, da fortuna, da riqueza, também pode ser a riqueza de virtudes, né? Ou a riqueza de possibilidades, de saúde, não poderia ser também, né? Poderia, desde que você auxilie o outro com isso, né? Poderia ser também. A gente vai entrar nisso quando falarmos da parábola do mal rico e também dos talentos, quando você expande e muito a questão do que é o talento ou do que é a riqueza, né? Porque o grande problema, a gente vai ver isso na parábola do mal rico, não é a riqueza dele, do rico, é a sua indiferença, né? Mas, voltando ao que a Cláudia estava dizendo, é muito importante o que ela colocou no sentido de que o dinheiro, a riqueza não é o problema, porque isso tudo é neutro. A questão toda é qual é o uso que eu faço disso. Né? O próprio Emmanuel, ele tem um livrinho, um livretinho, o título é Dinheiro, onde ele vai trabalhar muito bem essa questão. Não é? A neutralidade do dinheiro, da mediunidade, e tantas outras ferramentas, digamos assim, que estão ao nosso dispor para a nossa evolução. E a grande pergunta é como é que eu lido com isso? Não é? Que tem a ver também com a parábola dos talentos. Não é? Como você falou, o talento pode ser a inteligência, por exemplo, pode ser a esperança, o bom ânimo, pode ser a alegria que eu traga, e ser talentos. Como que eu estou usando isso? Então, está nesse escopo. E só para finalizar a parábola do moço rico, eu acho que tem um ponto que vai voltar no que a Cláudia está dizendo, que é assim, quando ele chega para Jesus, ele fala assim, que devo fazer para adquirir vida eterna? E aí Jesus fala assim, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí ele fala, eu tenho guardado desde que cheguei à mocidade. E aí Jesus leva então para um outro nível, quando ele fala assim, se queres ser perfeito, vendes tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Então, assim, a primeira resposta de Jesus para o jovem, para que ele seguisse os mandamentos, era para que ele tivesse vida eterna. Mas quando ele quer perfeição, aí ele vem e vai falar sobre o desapego. Não que esteja exatamente nessa ordem para todos nós, mas certamente com aquele jovem, com aquele mancebo, Jesus, com a sua capacidade espiritual, ele olha para o ser, encarnado ou não, e vê todo o seu histórico espiritual. E identifica nele a sua maior necessidade, que era esse desapego. E aí, como nos conta Amélia Rodrigues, aparentemente a passagem nos indica que era um apego de coisas materiais. Mas a Amélia vem nos contar que não. Ele poderia tranquilamente desfazer das coisas materiais, mas tudo que envolvia a posse, o poder, a vaidade, as pessoas que o bajulavam, isso que lhe era muito atraente. Tanto que, na narrativa da Amélia Rodrigues, uma semana depois, ele vai para Cesareia, para uma corrida de biga, que era um evento enorme. Ele havia comprado cavalos de raça, treinado escravos e tudo mais, para se apresentar naquela corrida. E ele vem a desencarnar, porque numa curva, a biga tomba e os demais cavalos passam por cima dele e ele desencarna. E é Jesus quem vem ali acolhê-lo. Então, o símbolo aí é o que eu preciso me desapegar? Porque às vezes para a gente parece que desapego está só ligado às coisas materiais. Mas não necessariamente. Às vezes o meu apego está em poder, às vezes o meu apego está em pessoas, às vezes o meu apego está num cargo, às vezes o meu apego está em N situações. E aí é que vem, aí voltamos, né? Amar a Deus e a Mamon. Porque se eu estiver me apegando às coisas que não são espirituais, quem é o meu Senhor? Naquela ideia de um lado, o Senhor,
de outro o escravo que somos nós. A quem eu estou sendo escravo? De quem eu sou servo? Das coisas espirituais? Das coisas divinas? Ou eu sou servo das coisas materiais e vivo em função disso? Né? Fazendo uma comparação, como a Claudinha falou, nenhum problema em ter uma boa casa e ter um bom carro. Agora, eu não posso viver em função da casa nem do carro. Eu faço uso disso. Mas se eu passar a minha vida em função disso, aí volta na história em torno do que eu gravito. E nem se achar melhor porque você tem um carro bom e uma casa Exatamente. boa, se achar melhor que o outro, né? Segue, Léo. A gente podia entrar um pouquinho, acho que no item 3, na próxima passagem, na próxima, dando sequência ao Evangelho, né? Então, conta ali que um rapaz... Bom, antes disso, quando o pai de família desencarnava, morria lá no passado, a herança era distribuída 2/3 para o mais velho e 1/3 é dividido entre os outros irmãos, né? E ele vai contar que um irmão chega a Jesus e fala, olha, pede por meu irmão dar a nossa parte. Ou seja, além dos 2/3, ele segurava mais 1/3, ele estava com toda a herança. E assim, às vezes, parecemos nós, né? Queremos tudo para nós e não repartir nem o que é do outro. E na sequência, ele vai trazer, então, aí, acho que a parábola, né? Que vai falar... É parábola ou é passagem, Paulo? É parábola, né? Agora fiquei a dúvida. Aí ele conta uma parábola, que ele fala do cara que tinha o celeiro, né? Isso é parábola. Aí ele vai falar da história do que tinha o celeiro, a parábola, e que a terra havia produzido muito, e que não tinha onde estocar. Então que ele iria quebrar o celeiro a fim de fazer, né, um armazém muito maior. Quero, se puder. Rapidinho. Olha, havia um homem, tanto a parábola que o texto diz, Léo, disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha em pensar consigo mesmo assim, que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Está em Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. E veja, né, nessa passagem, ele não tinha nem aonde guardar tudo aquilo, toda a riqueza que ele tinha adquirido ali, né? E ele vai destruir o que ele tem a fim de construir novamente para poder guardar, como quem quer dizer, não tem como você utilizar tudo que ganhou. E aí ele fala, muitas vezes nós vamos partir para o outro lado, nós vamos desencarnar e nós não vamos aproveitar nada, porque estamos tão apegados ali às coisas materiais que quando nós percebemos já fomos e tudo ficou. É verdade. E Pascal fala lá no Evangelho que o homem não possui senão aquilo que ele pode levar desse mundo. Então, que a gente tem que prestar atenção nesse lance de conquistar coisas aí, dessa avareza, né? E eu sempre falo que a herança é uma coisa tão irônica, gente, porque a herança, ela é deixada, ela não é dada. Se fosse dada, eu daria enquanto estava viva. Mas ela deixou porque ela não pôde levar, porque ela só leva aquilo que ela possui dentro dela, né? E aí a gente pode entender que, imagina o quanto de sofrimento naquele momento de desprendimento do corpo físico, né? Através da morte, muitas vezes prematuramente, que é dificilmente achar um espírito completista
A gente sempre vai antes da hora, né? Já imaginou o sofrimento chegar do outro lado da vida e sentir aquela aflição, né? Cercado aí pelos fantasmas dos desejos, das aspirações que nós tivemos aqui, que nós achávamos importantes e legítimos para nós, e entender que quando você chega do lado de lá, você não levou nada, você não tem nada, e aquilo que você podia ter construído aqui, que são as virtudes, que é o que você leva, né? Os sentimentos que você carrega dentro de você, você vê que isso você perdeu tempo, você não foi em busca. Então, o desespero, o arrependimento vai levar o espírito a momentos de dor, que aí ele vai se deparar com o que realmente é verdade, né? Aquilo que o próprio mestre falou, né? Que para a gente perder a nossa vida salvando ela, ou seja, se desprendendo das coisas materiais, você está salvando a sua vida, né? Então, a gente às vezes se prende a tanta coisa tão transitória no mundo, usando o dinheiro como principal fator na nossa vida importante, esquecendo que o sentimento, as virtudes, o carinho, a amizade, o perdão, o trabalho das virtudes dentro de nós é o mais importante, né? Usar que Mamon seja instrumento de Deus, né? Eu vejo que também nós temos que usar Mamon a favor de Deus, colocar Mamon ao serviço de Deus. Quer dizer, aliviando o sofrimento de todos, porque a gente entende que a felicidade você tem nela de acordo com a felicidade que você faz ao outro. A felicidade é proporcional. Então não adianta a gente ver muitas pessoas bem-sucedidas, né, bem afortunadas, que tem aí na escrivaninha da cabeceira da cama ali um amontoado de remédios para depressão, para ansiedade, para dormir, tem síndrome do pânico, tem transtornos, e o dinheiro não supre isso. Né? Eu acho que a gente tem que pensar nessa condição, o que nós estamos, que riqueza que nós estamos construindo para nós. O Léo colocou essa parábola que o Léo citou, né, que está no Evangelho, juntando com o que você está dizendo, Cláudia, me fez lembrar daquela frase comum no meio espírita, né, que caixão não tem gaveta. Exatamente. Daí a gente pensa assim, tá bom, tem gaveta, então vou só eu lá. Não é? E aí, eu me lembrei de um dos capítulos do livro Nosso Lar, que se não me falha a memória, é o 29, e que ele fala sobre o Francisco. E o Francisco estava lá nas câmaras de retificação, e estava a Narcisa cuidando dele, e André Luiz estava ali junto a Narcisa. E ele estava ali com visões do que ele chamava, é ele, é um monstro, é ele. E vem com como chama? Fugiu a palavra. Vermes, e que estão comendo, é ele. E aí Narcisa vai conversando com o Francisco, e aí ela chega e explica para André Luiz que o ele que ele estava falando, esse monstro que ele falava, cheio de vermes, nada mais era do que o seu próprio corpo físico que ele estava visualizando. Porque ele havia sofrido um acidente, ele tinha agido de forma intempestiva, causou um acidente, desencarnou, ficou apegado ao corpo físico e começou a assistir à própria decomposição do seu corpo físico. Depois de um tempo, assustado com os vermes comendo o seu corpo físico, ele começa a vagar pelo umbral até o ponto que seus pais, que tinham crédito no plano espiritual, rogam e ele é recolhido até nosso lar e se encontrava naquele momento nas câmaras de retificação. Então o apego dele era o corpo físico. Exato. Não era nada que ele tinha, era apenas ao corpo físico, apenas à vida material. Então veja a que ponto chegamos.
Não é? A gente fala assim, porque o apego pelo dinheiro, o apego pelas coisas, o apego... Não, às vezes o apego é apenas pela vida, né? É a necessidade, A posse, né? é a posse de não ter o mundo espiritual, a vida espiritual como a verdadeira vida. Essa falta de consciência dos fatos de nos apegarmos simplesmente à vida. Então, caixão pode até não ter gaveta, porque eu posso ser apegado do mesmo jeito. Aí são pessoas materialistas demais, né? Que cultuam o corpo. Lógico, aí também não quer dizer que a gente tem que relaxar, né, Paulo? A gente tem que cuidar desse invólucro aqui, Esse desse corpício. o espírito. Tem que cuidar dele, porque senão você também está sendo inconsequente, porque Claro. aí entra aí no suicídio indireto, que é tudo aquela história que a gente já conhece. Mas o corpo que eu quis Então não é o dizer... fato de ter... É o corpo material mesmo, né, Paulo? É o corpo no sentido da vida material. Né? Que você está pegado à vida. Eu não vou largar o corpo, porque o corpo, para mim, é o símbolo que eu estou vivo. Se eu não tiver o corpo, eu não estou vivo. Não é? Então, às vezes, é a ausência do conhecimento do que é o ser em essência. Desculpa, Léo. Não, e aí entra muita questão, o Espiritismo entra para trazer para desvendar esse mistério, esse enigma, né, da gaveta, porque ele vai nos falar que é o corpo material e o espírito, né, que o homem é o corpo e o espírito, que o espírito continua e o corpo, ele fica. Então, quando nós trazemos para a nossa realidade a continuação da vida após morte, nós passamos a entender de outra forma. O problema é que nós, espíritas, muitas vezes, passamos a encarnação inteira com esse conhecimento claro à nossa frente, mas praticando as atitudes como se fosse uma vida única. Nós esquecemos disso, nós falamos tanto, e na hora do vamos ver, nós vivemos como se fosse uma vida única, como se tivéssemos que aproveitar o agora, gozar o agora, como se não tivesse o amanhã. E o outro, então, Mas, Léo, é porque a matéria ela é tão sutil que ela nos envolve de um jeito tão... tentador. É tentador que a hora que você vê, você já está envolto naquilo e você esquece realmente de viver como espírito. Você esquece. Ainda mais agora, nessa situação que nós estamos vivendo, né, com essa pandemia. Quantas pessoas que deixaram um pouco... sabe aquele espírita que ia na casa espírita toda semana? Aqueles que iam receber o passe, assistir a palestra, e achava que aquilo era suficiente? Você imagina esses que achavam que isso já era suficiente, que não está tendo isso. Eles estão tão envolvidos, nós, né? Estamos todos envolvidos na matéria, que ela é tão sutil, ela nos envolve com tanta facilidade, que se deixar você no piscar de olhos, você esquece de viver como espírito. Você esquece mesmo. Se a gente pudesse olhar nas atitudes, nas situações que nós passamos hoje, e nós parássemos assim, olha, a decisão que eu tomei ela olhando para o lado material e espiritual, com toda certeza para o lado material, do dia a dia, no impulso, no instinto. Se nós fôssemos pensar como espírito que não morre, né, que continua, será que as nossas atitudes teriam sido as mesmas? Será que teríamos comido tanto? É uma coisa simples, né? Então, uma vez eu assisti uma palestra que ele estava falando sobre o chocolate. Você falou de comer, eu lembrei. Ele falou mas aí é sacanagem também, né? Poxa. Mas isso, você tem ideia como marcou em mim, né? Ele falou assim, gente, por que a gente come chocolate? Além de fazer mal para o nosso corpo, isso é pura gordura, engorda, faz mal, é inflamatório para nossas células. Você vai comer chocolate, quando você desencarnar, lá não tem chocolate. Vai gerar uma aflição em você, que você vai querer vir aqui para os encarnados e ficar perto de encarnados que estão comendo chocolate para você pegar a energia desse chocolate. Então, vai se desprendendo desde já, porque lá não tem, né? Eu vou comer bastante, ver se eu enjoo, para não ter esse problema lá, então. O que você acha?
Não me fala de café e chocolate, por favor, Cláudia. Então a gente realmente, Léo, você falou isso. Será que se a gente olhar pelo espírito, a gente troca de carro? A gente, sei lá, compra o melhor bem material de última geração? Você vai morrer amanhã, vai ficar aí, e aí? Equilíbrio sempre. Equilíbrio sempre. Equilíbrio sempre. O caminho do meio é o melhor caminho. Porque senão a gente vai cair no que você falou com relação ao corpo físico. Você vai se ser desleixado, você vai beirar o fanatismo, não é? A gente não pode, nesse raciocínio, nós vamos virar andarilhos e passar a ser peso para a sociedade. E aí mesmo assim... Porque se você vai nesse raciocínio, nessa sequência, você para tudo, não é? Entende? Então, é tudo equilíbrio. É o ser simples, não é ser negativo, né? Exato. Não, é simples. E mesmo assim, nessa simplicidade, você tem que tomar cuidado para não ser escravo de você mesmo e também de não fazer não botar uma máscara, né? Porque muitas vezes você age dessa forma simples, mas você não é simples. Tem que ver aí, né? Se não é um movimento do ego isso, né? Olha, temos uma pergunta do Paulo Cabral. Nem sempre a pessoa se apega de fato, a ponto de que quando ela desencarna indo para um umbral, ou não devido ao modo que ela desencarna. Ou seja, o fato de ser apegado ou não nas coisas terrenas, isso pode interferir depois que a pessoa desencarna? Para você responder, Léo, esse aí ele mandou aqui embaixo. Por favor, Léo, responda. Eu não entendi muito assim, né? Essa é depois do plano espiritual, depois que ela desencarna, né? Então vamos lá, ó. O fato de ser apegado ou não nas coisas terrenas, isso pode interferir depois que a pessoa desencarna? O apego interfere? Interfere. Com toda O exemplo certeza, do chocolate, né? que a Cláudia deu aí, né? Extrapolando. Nós estamos dando um exemplinho primário, mas vamos pensar aí nas coisas materiais. A gente lê, é só ler aquele livro Na Hora do Adeus. Eu não lembro o autor agora, mas é um livro fantástico para dar esses exemplos para nós. Pessoas que são, como o Paulo mesmo contou, que está no nosso lar, pessoas apegadas ao corpo. Vamos dar um exemplo aí dessas pessoas que cultuam o corpo, né? Que vivem em favor do corpo, tudo, investe no corpo, só corpo, só corpo. Quando ela desencarnar, eu entendo que a hora que ela estiver decompondo o corpo, os vermes estiver lá comendo, as baratas estiver andando por lá, ela vai sentir essas sensações. Nesse livro, Na Hora do Adeus, explica muito isso. O apego a bens materiais, apego a imóveis, apego a carro, a coisas, a objetos. Quantas histórias que a gente não vê de casas que não consegue vender, não consegue alugar, porque tem ali espíritos apegados e não deixa vender, não deixa alugar, porque é meu, né? Casa bem assombrada, né? Casa bem assombrada, é. Tem um filme que chama Os Outros, não sei se vocês já assistiram. Fala muito bem isso, explica, é um livro totalmente espírita, um filme totalmente espírita. Muito bom aquele filme, eu recomendo para quem não assistiu, para entender um pouco o que é o apego. A pessoa, Cláudia, bens, foi. A Rita, ela nos lembra aqui o nome do autor do livro que você citou. Luiz Sérgio, isso mesmo, Rita, obrigada. É muito bom esse livro, eu recomendo para quem puder pegar na Casa Espírita, Na Hora do Adeus. Ele dá vários exemplos do apego à matéria, do apego ao corpo, do apego às pessoas, do avarento, do ciumento. Ele dá muitos exemplos lá para que a gente consiga trabalhar essas nossas imperfeições, né? Domar essas nossas imperfeições, para que elas não nos prejudiquem tanto após o desencarne. Imagina a pessoa que passou a vida fazendo plástica, por exemplo. Ela fez plástica, fez lipoescultura, gastou uma fortuna. Viveu isso, né? É $500 mil no corpo. Então, aí desencarna. Desencarna, já pensou? Haja bônus hora para poder pagar esse $500 mil. Vai ter que trabalhar muito na espiritualidade, vai chorar muito o leite derramado, né? O Paulo Cabral, ele comenta aqui que o filme Nosso Lar explica um pouco disso também. Verdade, Paulo, verdade.
E a Aldete Consentino nos fala que a idade traz o equilíbrio. Depois dos 70, a gente vai desapegando de muitas coisas. Olha, nem sempre, viu? Eu conheço Não, pessoas que têm uma certa idade aí que é super, hiper apegada. Isso é muito mas é porque é a faixa dos 70. Se não der, você tenta. É essa fase do desapego mesmo. É o tentar, o tentar. É difícil, mas é essa tentativa, né? Isso mesmo. É isso mesmo. 70. Muito bem, né? Eu acho que o nosso tempo já deu, né? Foi muito bom. Nós ficamos aí com a parte de Jesus na casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, para a live do dia 17 de novembro, daqui 15 dias. Né? E fecha com uma música, Paulo? Tem sim. Essa questão que o Léo falou agora há pouco, que eu acho muito importante, né? O quanto que a gente, mesmo sendo espíritas, ainda não vivenciamos exatamente esse... Vivemos para o espírito, né? O quanto que a gente ainda tem muita dificuldade de fazer em nós essa verdadeira mudança. E isso me faz lembrar um trechinho de uma música do YouTube que eu adoro, que é Sunday Bloody Sunday, em que ele fala How long must we sing the song? Ou seja, quanto tempo a gente vai ficar cantando essa canção ainda? Por quanto tempo esses ensinos vão ter que ser repetidos por nós mesmos, ouvidos por nós, para que a gente possa, de fato, colocarmos o nosso eixo e gravitarmos em torno, de fato, das coisas divinas e espirituais. Que a gente possa ter essa consciência de que é passada já a hora de tomar a nossa consciência, né? O nosso tempo já está esgotado para que a gente, lógico, que nós temos aí a eternidade para evoluir, mas a gente tem que começar a mudança agora, transformar nossa vida, entender que o reino de Deus em nós, ele tem que ser construído diariamente, através da mudança de atitude, a mudança de comportamento, para que a gente possa tomar essa consciência e começar agora essa transformação. Como diz Jesus a Hanan, no capítulo 3 do livro Boa Nova, né? O reino de Deus é construção divina no coração dos homens. Isso. Diga, Léo, desculpa. E nós, espíritas, né, imaginamos assim, isso é um puxãozinho de orelha, né? Para mim, primeiro, né? E de verdade. A gente sempre fala assim, bom, nós temos as encarnações para ir buscando a perfeição relativa que nos cabe. Mas as reencarnações, uma hora elas param, como sendo obrigações. Quando o espírito atinge a perfeição que lhe cabe, relativa, ele só reencarna em missões, em trabalho, já na felicidade. Então nós temos que parar de ter essa visão que as encarnações, devagarzinho nós vamos. É devagarzinho, mas é preciso olhar agora. Quanto antes cessarmos esse processo de reencarne, quer dizer que nós estamos evoluindo, né? Então, às vezes a gente fala, deixa, as reencarnações tem a vida inteira para reencarnar. Não é bem isso, não. Não, porque eu entendo também, Léo, que aquilo que a gente precisa fazer, se é em conjunto com você, com o Paulo, com outra pessoa, e essa outra pessoa já evoluiu, vai dificultando o nosso processo. Porque o outro já foi, nós ficamos para trás. E aí fica difícil de seguir a caminhada porque tinha alguma coisa ali para aprender e a pessoa já caminhou e você ficou para trás. Então não tem tempo para esperar, não. É agora mesmo. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que as circunstâncias dificultam, de fato, como você disse, Cláudio. Aquele grupo, ele pode caminhar, você ficar na retaguarda, mas nós vamos ter quantas encarnações se quiser necessárias. Sim. Até que nós chegamos à condição, como o Léo disse, de parar de reencarnar. A grande questão é, o que nos aguarda? A felicidade. Você quer ela antes ou depois? A pressa é de quem? Deus não está com pressa. É sua pressa. Não, a gente fica que nem a música, né? É devagar, é devagar. Tem pressa de chegar. Um beijo para minha mãe.
Beijo. Ô, dona Grande Vera, eu tô com vontade beijo. de comer aquela berinjela, viu, dona Vera? A berinjela empanada com queijo, ele tá com saudade. Tô sabendo já. Pode Já fazer e sabe. convidar-nos, né? Isso, chama nós aí, porque ele falou que a senhora faz uma berinjela, ó, que ele comia quando ele era solteiro. Então faz tempo, hein, dona Vera? Desculpa aí, Paulo. Imagina, desculpa do quê? Gente, valeu. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada aí por mais uma noite de aprendizado, de reflexão. Para mim foi muito útil, serviu muito para mim. Obrigado, Léo. Obrigada, Paulo. E a gente se vê aí no dia 17 de novembro. Então, acompanhe a gente nas redes sociais. Dia 17 estamos de volta. Continuando esse capítulo 16 do Evangelho. Eu que agradeço, Claudinha. Um beijo a todos que estão conosco. Um abraço, Léo, e até a próxima. Até. Fique Um com grande Deus. beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.